senhores telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Começo o meu pronunciamento falando da alegria de ter podido, nos últimos 4 meses, ocupado a vice-presidência do Senado Federal, período que teve como presidente um dos mais experientes parlamentares do país, que é o senador José Sarney. Ao assumir, eu tinha a exata dimensão do aumento das minhas responsabilidades no cumprimento do meu mandato como senador da República, porque esta casa exige e merece toda a dedicação daqueles que, com responsabilidade, se propõem a dirigi-la e a representá-la de maneira a cumprir com as suas tarefas constitucionais e, ao mesmo tempo, refletir a vontade da maioria do povo brasileiro. Foram 4 meses de muito aprendizado. Aprendi sobre o funcionamento do Senado, sobre a complexidade desta máquina administrativa que faz esta instituição funcionar, sobre a capacidade e a eficiência dos seus funcionários e, sobretudo, constatei o comprometimento da maioria absoluta das senhoras senadoras e dos senhores senadores para com o destino do nosso país. Aprendi também a convivência na colegialidade e na solidariedade, com muito respeito às posições divergentes. E devo dizer, assumindo o que já fiz aqui no final do exercício legislativo de 2012, que terminamos com uma certa frustração por não termos votado as regras do Fundo de Participação dos Estados e, dessa maneira, o Senado se apequenou diante de uma responsabilidade que tinha que ter cumprido e agora a gente tem que colocar na ordem do dia para 2013 a gente resolver essa situação. Eu fiquei muito feliz ao terminar esse mandato, porque tive a honra de ter como sucessor o senador Jorge Viana, também do Estado do Acre, do Partido dos Trabalhadores, que assumiu a vice-presidência dentro do critério de proporcionalidade. Coube ao Partido dos Trabalhadores indicar o seu vice novamente e o nome escolhido foi o senador Jorge Viana. Então, fiquei muito feliz porque tive a honra de ficar na vice-presidência por 4 meses e, ao término desse período, quem assumiu a vice-presidência foi o senador Jorge Viana, que tenho certeza fará um grande trabalho para o engrandecimento da política nacional e certamente vai estar colocando o Acre bem posicionado no plano político nacional. Aliás, o Acre hoje está muito bem posicionado no plano político nacional, porque tem o senador Jorge Viana como vice-presidente do Senado e tem o deputado federal Márcio Bittar como primeiro secretário da Câmara Federal. Imagine só, o estado do Acre, que é um estado com 0,3% do eleitorado do Brasil, hoje tem 2 nomes nas 2 mesas diretoras da Câmara e do Senado. Então, é algo que dignifica a política acriana, que honra a todos os acrianos, e tenho certeza que isso é motivo de orgulho para os nossos eleitores. Então, eu tenho certeza que esse ano de 2013 será um ano de muito trabalho. Nós esperamos total empenho e dedicação da mesa diretora, com o senador Renan Calheiro na presidência, o senador Jorge Viana na vice, o senador Flecha Ribeiro como primeiro secretário, o senador Romero Jucá como segundo vice-presidente e os demais componentes da mesa. Tenho certeza que eles vão se dedicar completamente. E a gente vai ter que colocar os grandes temas do país para que avancem no sentido de ter uma solução. Então, a definição das novas regras para a distribuição do Fundo de Participação
participação dos estados é algo que não pode ser adiado. A gente tem que ter uma resposta para isso, para não ficarmos pendurados numa resolução do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ter uma regra definida aqui na Casa Legislativa. Nós temos a responsabilidade com o Plano Nacional de Educação, que é um projeto absolutamente estratégico para o Brasil, e temos que fazê-lo avançar. Temos a atualização do Código Penal, que é algo também que vai gerar um grande debate, e a gente tem a responsabilidade de, o mais rapidamente possível, também avançar na busca de um consenso, de uma consolidação desse Código Penal, para que a gente tenha uma resposta também para as exigências da sociedade. E, por último, a questão da reforma política. Eu ainda não perdi a esperança de que nós coloquemos como prioridade pelo menos alguns dos temas que foram levantados na reforma política. E eu gostaria muito de ver em 2013 a gente definir algumas regras que possam democratizar mais o processo político eleitoral, com financiamento público de campanha, com o voto em lista para os cargos proporcionais, que a gente possa dar uma resposta para a sociedade no sentido de construir regras mais justas e que permitam ao povo brasileiro tomar decisão cada vez mais conscientes. Mas, senhor presidente, senador Inácio Arruda, eu gostaria também de usar na segunda fase desse pronunciamento para justamente fazer aqui um relato muito simplificado da experiência magnífica que vivemos juntos, eu, Vossa Excelência e o senador Luiz Henrique, que teve o infortúnio de pegar um vírus no olho e tem sofrido muito com isso desde o dia 16 de janeiro, e só vai poder estar no combate aqui no Senado a partir da volta dos trabalhos depois do Carnaval. Mas nós estivemos juntos numa missão no Haiti e em Cuba nos dias 15 e 16 de janeiro. Eu tive a honra de integrar uma comitiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, com os senadores Luiz Henrique da Silveira e Inácio Arruda, essa missão ao Haiti e a Cuba. Esta missão teve por objetivo a aproximação dos parlamentos dos três países, visando buscar caminhos para um desenvolvimento integrado que beneficie e reforce nossas relações comerciais, culturais e humanitárias. São dois países que, por motivos diferentes, enfrentam enormes dificuldades para se desenvolver e dar melhores condições de vida para o seu povo. O Haiti luta para se reerguer depois da destruição causada por desastres naturais. Cuba, há décadas, tenta superar as barreiras impostas pelo embargo econômico dos Estados Unidos. E, como podemos ver, nesta busca de superação, tanto o Haiti como Cuba têm podido contar com a solidariedade, com o braço amigo do Brasil em diversas frentes. Em Porto Príncipe, acompanhados pelo brigadeiro Rui Mesquita, pelo ministro Eduardo Carvalho e do secretário Rodrigo Uízi Randin, do Itamaraty, tivemos oportunidade de nos reunir com o presidente do Senado haitiano, Simão de Rá, com o qual tratamos de questões relativas à modernização do processo eleitoral em seu país, com a possível aplicação da tecnologia das urnas eletrônicas desenvolvida e largamente aplicada no Brasil a várias eleições. O senador haitiano nos manifestou o interesse de seu país em ter a cooperação brasileira no desenvolvimento do setor energético, uma vez que o Haiti dispõe atualmente de apenas 500 megawatts de energia elétrica para atender seus 10 milhões de habitantes. No encontro com o senador Simão de Rá, pudemos também tratar de questões humanitárias, principalmente da situação dos imigrantes haitianos, muitas vezes submetidos a situações de humilhação no trajeto que fazem até o Acre, através da República Dominicana, Equador e Peru. Este assunto foi tratado também com o presidente do Haiti, Michel Joseph Martelly, a quem sugeri
que se reúna com o Corpo Diplomático Brasileiro para que seja elaborada uma estratégia de regularização da migração de haitianos para o Brasil. Para se ter uma ideia da dimensão deste problema, basta dizer que, desde 2010 para cá, mais de 4.000 haitianos entraram irregularmente no Brasil a partir do Acre. Só de 11 de janeiro até hoje já foram documentados 885 haitianos que entraram no Brasil através do Acre. A conversa com o presidente haitiano permitiu ainda que tomássemos conhecimento das necessidades prioritárias do país nesse momento de reconstrução. Tratamos sobre programas de habitação popular com estrutura pré-moldada, discutimos a viabilidade de implantação de pequenas centrais hidrelétricas como alternativa à deficiência energética do país e abordamos ainda a possibilidade de transferência de tecnologia para a produção de alimentos, para garantir a segurança alimentar do povo haitiano. A nossa comitiva fez ainda uma visita a uma das bases brasileiras que estão a serviço da MINUSTAH, que é a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, onde pudemos ter uma visão geral dos problemas enfrentados e da importância da presença daquele país, da Força de Paz integrada por militares brasileiros. Vale ressaltar que o Brasil é quem contribui com o maior contingente naquele país e é quem segura a barra dos maiores problemas para a manutenção da ordem em Porto Príncipe e o trabalho completamente dedicado dos militares brasileiros chama a atenção do povo haitiano exatamente porque a formação do soldado brasileiro já tem um caráter humanitário e o trabalho que eles fazem em Porto Príncipe é algo que é completamente aplaudido pela nação haitiana e por todos os haitianos. A visita e os contatos mantidos no Haiti, além da percepção permitida pelo contato direto com haitianos, deixou claro que a presença brasileira é vista com respeito e gratidão. Serviu também para que nós, senadores, pudéssemos ver e sentir a grave situação que enfrentam nossos irmãos haitianos e concluir que é grande a importância da contribuição brasileira para o soerguimento da nação haitiana e que esta contribuição pode ser ainda maior. De Porto Príncipe, nossa comitiva seguiu para Havana, onde tivemos a oportunidade de visitar e conhecer uma das obras mais importantes da política externa inaugurada no governo do presidente Lula, de apoio aos países irmãos e, ao mesmo tempo, de abertura de mercado para empresas nacionais. Coroando visita do presidente Lula a Cuba, foi estabelecido em 2009 o contrato para ampliação do Porto de Mariel, que, quando concluída, fará dele o mais importante da ilha, com papel fundamental na região do Caribe. No governo da presidenta Dilma, todos os acordos foram mantidos e o programa se desenvolve sem interrupção e em ritmo acelerado. Coube à construtora brasileira Odebrecht, em consórcio com a estatal cubana Quality, transformar o Porto de Mariel num terminal internacional por onde passarão 1 milhão de contêineres por ano, com um impacto muito positivo sobre a economia cubana. Hoje, o Porto de Havana tem capacidade de manejar 350 mil contêineres por ano. E com o Porto de Mariel, esse número vai subir para 1 milhão de contêineres ano. O novo porto poderá acomodar barcos de grande tonelagem, conhecidos como Pós-Panamax, concebidos para operar depois de realizada a ampliação do Canal do Panamá. A partir de 2014, com o início das obras de modernização do Canal do Panamá, o Porto de Mariel terá um aumento considerável no fluxo de carga, passando a desempenhar um papel estratégico no transporte marítimo na região, permitindo o trânsito entre a costa oeste dos Estados Unidos e a Ásia. Também estão previstas no contrato a construção de estradas e vias ferroviárias,
redes de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. A participação brasileira tornou-se possível com a assinatura de um contrato de cerca de 800 milhões de dólares em 4 anos, financiado principalmente pelo BNDES, que entra com 453 milhões de dólares, sendo a contrapartida do governo cubano de 350 milhões de dólares. Vale ressaltar que essa obra do Porto de Mariel, coordenada pela Odebrecht, executada pela Odebrecht, gera emprego lá em Havana e gera emprego aqui no Brasil, porque praticamente todos os produtos importados de Cuba para a realização dessa obra são importados aqui do Brasil, gerando emprego aqui também no Brasil. Então, é uma parceria muito positiva, concebida pelo governo do presidente Lula, porque ao mesmo tempo em que dá uma mão para poder soerguer a economia cubana, contribui também para a geração de emprego e para o fortalecimento da economia nacional aqui e para o ranqueamento de empresas brasileiras no âmbito internacional, porque a empresa Odebrecht está mostrando a sua competência e a sua maturidade técnica para a realização de obra de tamanha magnitude. Com as obras que estão sendo realizadas, o novo Porto de Mariel vai ter uma área de atracação de 700 metros, permitindo receber simultaneamente 2 embarcações de grande porte. O plano de desenvolvimento para o porto, até o ano de 2022, inclui capacidade logística instalada para abrigar instalações offshore de exploração petrolífera. As novas instalações incluem terminais de armazenamento de carga a granel e refrigerada, junto à Zona Especial de Desenvolvimento, que terá uma área de 400 quilômetros quadrados. Com as obras de modernização do Porto de Mariel, Cuba receberá também alimentos dos Estados Unidos que estão fora do embargo econômico estabelecido. E no caso de suspensão do embargo, que é defendido pelo governo brasileiro e foi enfatizado por nós durante os encontros que tivemos nessa viagem, o porto deverá se converter numa das principais instalações do Caribe, além, evidentemente, de tornar-se fundamental para a economia cubana. E a reflexão que foi feita durante essa nossa estada em Cuba foi muito interessante, porque a gente acredita que se os Estados Unidos da América não suspender esse embargo por uma concepção política, que é chegada a hora de acabar com um embargo absolutamente inaceitável, se ele não fizer isso por razões políticas, e o presidente Obama, no seu segundo mandato, ele tem, eu diria que a obrigação de entrar para a história como quem colocou fim a esse embargo, se não ocorrer por uma opção política, por uma decisão política, certamente vai ocorrer por uma necessidade econômica, porque esse Porto de Mariel, que está sendo construído com ajuda brasileira, vai fazer com que os Estados Unidos tenham interesses comerciais dentro de Cuba e, com certeza, esse embargo comercial vai ter que chegar ao fim em pouco tempo. Eu estou muito confiante nessa possibilidade e tenho certeza que o senador Inácio Arruda, que esteve a todo momento dessa agenda conosco, também concorda com isso. Em Havana, ainda fomos recebidos pelo embaixador brasileiro José Eduardo Martins Felício, que fez para a nossa comitiva uma ampla explanação sobre a atual conjuntura econômica cubana e as relações do país com o Brasil, sobretudo quanto à presença de parceiros brasileiros em empreendimentos conjuntos. No encontro com o embaixador, tomamos conhecimento da situação das exportações cubanas para o Brasil e da possibilidade de o Brasil adquirir cada vez mais serviços médicos e medicamentos cubanos, áreas que eles têm muito a contribuir com o Brasil. Em Havana, fomos recebidos também pelo vice-ministro do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Oscar Pérez Oliva Fraga, que fez questão de destacar o excepcional relacionamento entre nossos países.
Ele destacou a importância dos financiamentos brasileiros para projetos de desenvolvimento da infraestrutura de seu país e das aquisições de bens no Brasil e também a cooperação recebida por Cuba, sobretudo no desenvolvimento de projetos agrícolas de produção de soja e milho. Depois dessa agenda focada na economia, senador Inácio Arruda, pediria mais 2 minutos para concluir esse pronunciamento. Depois desta agenda focada na economia cubana e nas suas relações com o Brasil, nossa comitiva foi recebida pelo presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, deputado Ricardo Alarcón, que infelizmente deixou de ser o presidente do Congresso cubano, porque não foi incluído, optou por não fazer parte da nova lista dos parlamentares que foram eleitos no dia 3 para a renovação do Congresso Nacional Cubana. O deputado Ricardo Alarcón, presidente da Assembleia do Poder Popular de Cuba, foi de uma hospitalidade a toda a prova, e a gente tem que fazer esse reconhecimento, porque essa relação Brasil-Cuba é algo que tem que ser cada vez mais fortalecida, porque eles nos recebem com um carinho, com uma atenção, eles têm um interesse por tudo que diz respeito ao Brasil, pela nossa cultura, pela nossa música, pelo nosso esporte, pelo futebol, de todas as formas eles têm interesses especiais a tratar com o Brasil. Então, dessa maneira cheia de interesses é que o nosso encontro aconteceu com os parlamentares cubanos. Na recepção, onde estavam também a deputada Yanelis Regueiferros e os deputados Ramon Ferro e José Luiz Fernandes, que é representante do Grupo Parlamentar da Amizade Brasil-Cuba. O presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular agradeceu a nossa presença no país e o apoio de parlamentares brasileiros em causas que defendem a ilha caribenha, sobretudo as que dizem respeito à suspensão do bloqueio econômico e financeiro imposto pelos Estados Unidos há mais de meio século. A viagem da comitiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao Haiti e a Cuba foi muito importante para o estreitamento dos laços de amizade, solidariedade e parcerias no campo econômico e no campo da cooperação técnica que o Brasil mantém com essas duas nações. São duas nações que precisam fundamentalmente da relação bilateral com o Brasil, e eu confesso que fiquei muito orgulhoso de de ter feito parte dessa comitiva do Senado Federal, que foi ao Haiti e foi a Cuba justamente para manifestar o interesse de reforçar os nossos laços de solidariedade com o Haiti e com Cuba, que são duas nações irmãs, duas nações que precisam muito do nosso apoio e cujos parlamentos estão completamente dispostos a terem uma relação de parceria cada vez mais fortalecida com o parlamento brasileiro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Inácio Arruda. Muito obrigado. Quero